Amigo. Quem lembra do pastor Silas, diga amém. Amém. Amém, Juruca. Quem lembra do pastor, diga amém. 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 Esse pastor é meu amigão, homem de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração mais uma vez esta noite. Tenho certeza que Deus, pela sua instrumentalidade, vai usar o nosso pastor. Pastor Silas é meu amigo, há muito tempo. Cursamos algumas matérias do seminário juntos. E eu lembro que, para quem não sabe, né, ele é policial civil e ele é muito doido, assim. Para ser crente tem que ser doido, né, Silas? E ele ia para o seminário com aquelas calças, aqueles óculos de raio, lembra, Silas? Eu fui muito abençoado por esse irmão e aprove ao Senhor que nos encontrássemos no ministério já. E todas as vezes que eu estou com o Silas, ele abençoa a minha vida. Você crê que Deus vai falar ao seu coração hoje? Você crê mesmo nisso? Então feche seus olhos, diga assim: Senhor, preparado está o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Deus abençoe você. Meus queridos, que grande alegria, que grande honra e privilégio estar convosco mais uma vez, né? Estivemos aqui alguns meses e depois disso, no retiro também, que foi transformador assim para a minha vida também. Hoje eu estou com a minha esposa, Moniquinha, que está ali. Levanta a mão, por favor. Aí, amém. E com a minha filha, que está em alguma parte aí, entre o céu aqui, desse lugar, né? Então, galera, uma grande alegria. Ô, irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Uma grande alegria, realmente uma sincera alegria. Eu me senti assim, muito bem no meio de vós, no meio de vocês, aqui nesse lugar, entre tantas igrejas maravilhosas, né? Há aquelas onde a gente se sente mais chegado um pouquinho, né? Então eu sou assim, eu tenho sido assim, eu conversando com o pastor, independente do meu ministério assim de missões urbanas, né? Da galera, tem muito roqueiro de Cachoeira que vai estar comigo lá em Friburgo, né? Ali na praça, ali quando a gente se encontra ali para falar sobre a Bíblia ou para quebrar o pau. No final, o nome de Jesus é exaltado, né? Isso que é o importante, com muito amor, né? Com muito amor. Então tem muito roqueiro em Cachoeira, né? Mas independente assim, do ministério underground, eu tenho sido assim um pregador itinerante em várias igrejas maravilhosas, e essa é uma em particular, onde existe já uma química muito legal, assim, que eu me sinto com o pastor Luciano, assim. E eu agradeço sinceramente essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, que será assim o livro base assim da nossa mensagem, da nossa meditação hoje. No primeiro capítulo de João, comecinho do Evangelho de João aí, logo no primeiro capítulo, então existe essa introdução do Evangelho de João, que nos é tão conhecido, né? Possivelmente todos nós que aqui estamos já lemos, já meditamos, já ouvimos muitas mensagens, e ela se apresentou na minha vida sempre muito desafiadora, entender o que esse início do Evangelho significa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz,
para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. A luz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém. Há muitas formas de se expor a palavra de Deus. E no início assim da minha pregação, do meu ministério, né, eu comecei assim como tradicionalmente todo pregador esforçado faz. Ele pega um versículo ou dois e vai naquilo ali, né, e deixa o coração falar ali, né, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Só que no meu ministério com a galera, isso eu percebi ao longo dos anos que não funcionava, porque você chegava assim no doidão e falava assim: meu irmão, Jesus vai salvar você. Aí o cara olhava para mim e falava assim: mas salvar do quê? Eu não estou precisando de ser salvo, não tem ninguém querendo me pegar. Não, mas Jesus é a luz do mundo. Aí o cara falava para mim: mas meu irmão, eu não estou entendendo do que você está falando, que luz, que mundo, cara, a gente está aqui à noite, não tem nada a ver com luz, cara. E por aí foi, eu percebi então que eu tinha que buscar todo o significado de todo um texto para poder explicar a essa galera o que a palavra de Deus queria dizer. E quando eu comecei a me esforçar por fazer isso, eu acabei descobrindo alguns outros elementos, guiado por Deus, que foram muito além do que aqueles jovens precisavam, e comecei a saciar a minha própria sede, a minha própria fome, a minha própria ansiedade. Eu acredito que quando Moisés olhou para a sarça ardente, e que ele disse, se você for lá no início da Bíblia, ele disse assim: que coisa maravilhosa é aquela daquele fogo que não se extingue, eu irei até lá e irei ver o que é aquilo. Eu acredito que naquele momento que Moisés deu o primeiro passo na direção da sarça ardente, ele deu o primeiro passo na salvação da vida dele. Eu acredito que quando Moisés recebeu a ordem de Deus e foi para o Egito, a fim de resgatar o povo da mão de Faraó, Moisés estava indo resgatar a própria vida da mão de Faraó. A obra de Deus é alguma coisa assim: quando você se empenha na obra do Senhor, você está fazendo, na verdade, algo pela sua própria vida, porque quando você se aproxima da realidade que há em Deus, então gera em você uma libertação, ainda que você não saiba, ainda que você acorde de manhã e fale: eu estou muito bem, obrigado, hoje eu não sei se eu vou ao culto ou não vou, porque eu estou muito bem, obrigado. Mas na verdade, quando nós nos aproximamos da obra de Deus de alguma forma, como Moisés, é gerado uma libertação na nossa vida. E aqui, quando eu me aproximei de entender esse texto, porque um roqueiro lá de Nova Friburgo leu esse texto, movido pelas minhas pregações, e queria muito entender o texto, e eu comecei a tentar explicá-lo como nós conhecemos o entendimento desse texto, e em algum momento eu vi que eu tinha que ir muito mais fundo até do que eu mesmo entendia desse texto. E foi quando, ao fim exatamente de todos esses versos que eu li, aqui no verso 12 diz assim: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome. E esse rapaz então me disse, muito sinceramente, eles são muito sinceros, né? Porque o cara não tem nada a perder, ele não tem nem para que mentir, porque ele, pior do que está, não fica.
Então ele fala muito abertamente com você. Fala assim, mas meu irmão, eu achei que ia acontecer aqui alguma coisa incrível. Ele ia me dar algum poder assim, entendeu? Tipo, cara, um super-homem, um super-herói, eu ia ter poder de ler a mente das pessoas, eu ia, sei lá, cara, eu ia ficar com o corpo fechado. Tem que acontecer alguma coisa comigo, para você falar que é uma boa eu andar com Jesus. Eu falei, cara, mas está aqui, ó. Meus irmãos, eu estou falando isso, esse papo que eu tive com esse maluco, eram 4 horas da manhã, na praça de Friburgo, uma galera muito doida. Então ali estava sendo decidido a vida e a morte daqueles jovens ali. Eu falei, mas meu irmão, o que pode ser mais maravilhoso? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cara, aqui está dizendo que se você recebesse Jesus, você vai ser filho de Deus. Aí o cara virou para mim, o quê? E o cara era grande, né? O cara levantou, você está dizendo que eu não sou filho de Deus, rapaz? Eu falei, não, você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Não, cara, todo mundo aqui é filho de Deus. Eu falei, é verdade. Olha, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente toma um café, porque eu já não tinha mais argumento para falar com o rapaz. Eu fui para casa, orei, falei, Senhor, me socorre. Porque aquele cara falou para mim que ele é filho de Deus. Quantos de nós, eu acredito que todos nós já ouvimos um ser humano dizer assim, peraí meu irmão, eu sou filho de Deus também, eu creio em Deus, somos todos irmãos. Aí nós vamos com aquele nosso ensinamento, a gente vai dizer, não, filho de Deus é só quem crê em Jesus, não é isso? Mas como é que você vai explicar para essa pessoa que é só quem crê em Jesus? De uma certa forma, aquele rapaz, 4 horas da manhã, comigo sentado na praça, ele estava certo. Peraí, como é que eu posso dizer que aquele rapaz não é filho de Deus? Por acaso, existe algum outro Deus criador? Porque se eu disser que um ser humano não é filho de Deus, então eu vou dizer que existe algum outro poder criador, porque de alguma forma todo ser humano é filho de Deus, já que fomos criados por Deus. Mas o que Jesus diz aqui, o que o apóstolo João diz aqui, diz que os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então entenda que ele está dizendo aqui que há tipos de filiação. Tipos de filiação, como é que é isso? Isso é uma doutrina estranha, como estranho no altar, não é nada disso. Olha só, eu tinha um grande amigo meu de infância, que ele era filho de um coronel do exército, e nós andamos aí perdidos pelas ruas de Copacabana, juntos, e sempre que a situação ficava muito complicada, ele ligava para o pai dele, aí vinha o coronel e falava, eu sabia que você estava com esse tal de Raul. Então veja só, o nome desse rapaz eu não posso dizer porque está sendo filmado, e vai para a internet. Mas você sabe que esse rapaz, ele passou muitos anos da vida comigo, e nós nos perdemos juntos muitas vezes nas loucuras lá de Copacabana. Esse rapaz, ele, infelizmente, ele não está mais com a gente, porque ele partiu e eu não sei para onde. Porque a perdição nossa era muito grande. Possivelmente era para eu ter partido junto com ele. Porque a gente andava junto, a gente fazia as loucuras juntos. E esse rapaz, ele pedia socorro ao pai dele, que era coronel. Sempre que dava um problema, o coronel ia lá e salvava pelo menos o corpo da gente, né? A alma não dava para salvar, o corpo. E um dia, esse meu amigo bateu na minha casa lá de madrugada, transtornado, além do que eu conheci ele transtornado. Eu falei, cara, o que houve, brother? Aí ele falou, meu irmão, você tem que vir aqui agora, que eu vou fazer uma loucura.
Eu desci, fui em Copacabana. Eu falei, meu irmão, o que que houve? Ele falou, cara, Cilada era o meu apelido. Cilada, isso quando eu me dava bem. Quando eu vacilava era Vacilas, né? Aí Cilada quando eu me dava bem, Vacilas quando eu vacilava. Aí ele falou, Cilada, o coronel não é meu pai. E eu vou dar um fim na minha vida. Eu falei, como assim, cara? O coronel não é seu pai? Ele falou, cara, eu fui adotado. Aí na mesma hora, eu pensei, eu lembrei dos colegas de praia, a gente falando, cara, o fulano, ele não parece nem um pouco com a irmã dele. Não, mas parece com o pai. Não parece com o pai, mas parece com a mãe, e a gente ficou naquela. E naquele momento caiu a ficha, eu falei, faz sentido. Esse rapaz, ele talvez não seja filho do coronel. E efetivamente, aquele transtorno que iniciou-se naquela madrugada, quando ele descobriu, porque achou uma carta, ele teve fim, quando ele deu fim na vida dele, 2 anos depois. E foi assim um dos momentos terríveis na minha vida, porque eu estava começando a buscar ajuda em Jesus, mas eu ainda não tinha condições de estender a mão para ele. E eu perdi esse amigo. Veja bem, acompanhe o meu pensamento. Esse menino era filho da carne de outra pessoa e não do coronel. Mas talvez, se o coronel tivesse feito aquele menino filho do espírito dele, se ele tivesse feito daquele menino assim, porque eu me lembro que o coronel ele viajava muito aí pelas campanhas do exército e não podia estar muito com esse meu amigo, e meu amigo reclamava, meu pai nunca está comigo. Às vezes, se ele tivesse sido mais presente, ele tivesse guardado a vida dele. Então veja bem, em contrapartida, eu conheço uma moça que foi criada pelo padrasto, porque o pai dela deixou a família há muitos anos. E esse padrasto foi mais do que um pai poderia ser para ela. Então o que eu quero conduzir a essa reflexão é que existem muitos tipos de paternidade. Você pode ser pai de sangue de uma criança e pode não ser pai do espírito daquela criança. Você pode ter uma criança, gerar um filho e não amar, não abraçar, não acompanhar aquela criança, aquele ser humano que vai se desenvolvendo. E nesse caso você vai ter um pai, um filho, aliás, que nasceu do sangue, mas não do coração. E você pode ter um pai que criou uma criança, um homem que criou uma criança, sem ser o pai de sangue dessa criança, o pai biológico que a gente fala, mas no seu coração, esse homem é mais pai daquela criança do que qualquer outro pai biológico, porque ele amou tão profundamente aquela criança, que aquela criança efetivamente se tornou filho do coração daquele homem. E aqui a gente está falando de uma realidade que envolve a nossa existência, porque todos nós conhecemos esses casos, e possivelmente até haja alguém aqui, quem sabe nessa situação, nessa condição. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra um terceiro tipo de paternidade. Aqui o apóstolo João, ele fala que há um filho, que há um nascimento que não é pelo sangue nem pela carne,
nem pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Então veja que de alguma maneira, aquele garoto lá na praça de Friburgo, ele estava certo. Não, peraí, mas eu sou filho de Deus também. É filho de uma certa forma. De uma certa forma, todo ser humano é irmão. Como não? Como é que a gente vai dizer que não somos irmãos? Somos criados pelo mesmo Deus. Mas Jesus vai mais além. A mensagem salvadora de Cristo vai além. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, tudo bem, vocês foram criados por meu Pai, o universo foi criado pela minha palavra, mas é preciso mais do que isso para que você não pereça. Era preciso mais do que o coronel pagar as contas do meu amigo para que ele não perecesse. Era preciso que aquele garoto fosse nascido do coração daquele homem, que houvesse um amor superabundante na vida dele, que naquele momento pudesse ter sido referência na vida dele. Isso não havia, ele pereceu, e não houve quem pudesse ajudar meu amigo. E a gente vai seguindo aqui, agora 2 capítulos à frente. Aqui a gente leu o capítulo 1, vamos no capítulo 3 agora. O Evangelho de João é o Evangelho da paternidade de Deus. É o Evangelho onde o discípulo ensina a necessidade da paternidade. Eu fui um homem, um ser humano privilegiado, porque eu tive um pai que ele foi um pai biológico. Ele foi um pai presente na minha vida. Ele foi um pai que ele podia tirar a roupa do corpo se faltasse a minha. E foi um pai, foi um pastor, terrível coisa é cair na mão de um pastor. Porque você corre para a igreja, você está perdido, corre para casa, você está lascado. Era um pastor. Então eu estava lá vendo lá, Perdidos no Espaço, né? Isso 220 anos atrás. O pai entrou: ó, você fica vendo essa televisão, você vai para o inferno. Era o jeito dele tentar me levar para a igreja, né? Já viu como é que foi difícil o negócio. Então eu fui abençoado porque eu tive um pastor. O cara era pai do meu sangue, era pai do meu coração, porque me amava muito do jeitão dele, libanês, né? Tudo resolvia na base do quibe, da esfirra, né? Um negócio terrível. E em oração, eu chegava doidão em casa, estava o cara lá de joelho, 4 horas da manhã, orando, me esperando, né, chegar, né? Então eu fui privilegiado, fui muito abençoado nesse ponto. Mas entenda que isso não é o bastante para ser filho de Deus, para ser salvo, para ser lavado, para ser transformado, para alcançar a vida eterna. É preciso nascer de novo, pela vontade de Deus. Não há pai nesta terra que possa gerar o nascimento do qual Jesus está falando. Mas eu não tive pai. Muito bem, eu ouvi um rapaz falando: eu não tive pai. Tudo bem, eu lamento. Mas mesmo que você tivesse tido pai, ter pai, como eu tive, presente em todos os aspectos, não é o suficiente para alcançar a paternidade de Deus. Porque alguém pode se considerar melhor equipado, mais perto de Deus, porque eu tive pai e eu tive mãe. Mas a questão não é essa. A questão é que vai mais além. Essa paternidade é de outro mundo. Ele disse que o reino dele é de outro mundo. Esse nascimento é de outro mundo também, não é desse mundo. E aqui nós vemos aqui em João, no capítulo 3, no verso 1, um outro texto um pouquinho extenso, mas é muito legal porque fecha a significação dessa mensagem.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais senão se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito que é necessário nascer de novo. Amém. O Evangelho de João é o Evangelho da paternidade. Esse Nicodemos não era uma pessoa comum no tempo dele. O texto ele mostra que era um tipo de juiz do povo judeu. Ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei de Moisés, ele dava aula na escola dominical, digamos assim, na escola sabática do sábado. Ele era o cara, ele mandava e não pedia. E o poder ali daquelas autoridades religiosas era misturado com o poder secular, ou seja, ele não tinha apenas o poder dentro da igreja. É como se o pastor Luciano tivesse uns 5 camburões ali parado e ele falasse assim: ó, vai buscar aquele boneco que não veio no culto. É mais ou menos um negócio desse, entendeu? O poder era misturado. O poder era misturado. Então, o poder do doutor da lei, príncipe dos judeus aqui, era secular e religioso. Então esse cara não era qualquer pessoa, ele entendia das coisas da Bíblia, do reino de Deus. E ele foi ter a noite com Jesus. Perceba esse detalhe, ele não foi ter de dia, ele foi ter de noite. Ele quis, porque ele quis ir além dos sinais que Jesus fazia, porque é claro que nós queremos ver os sinais de Jesus. É claro que é uma bênção quando você ouve um testemunho de alguém que foi curado pelo poder de Deus. É claro que você fica maravilhado quando Deus opera de forma sobrenatural, e nós precisamos disso também. Mas este homem entendeu de uma forma muito especial. Ele foi ter a Jesus no verso 2, mestre, já chegou chamando Jesus de mestre. Só que naquele momento ali, Jesus não era o mestre, era ele que era o mestre. Mas ele já chegou humildemente falando: tu és o mestre. Apesar de eu ser um príncipe, é você que é o mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, já reconhecendo a divindade de Jesus. Ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele, reconhecendo e explicando já para Jesus: eu sei que não há ninguém na terra que faça nada parecido se Deus não estiver com ele. E nesse ponto, este homem, na sua incredulidade, ele alimenta completamente a nossa fé, porque você pode aqui ter um argumento para conversar com a pessoa mais culta do seu bairro, da sua rua, da sua escola, da sua faculdade, de onde for. Porque quando ele começar a falar que Jesus é isso, que Deus não existe, ou que Deus é aquilo, você vai falar: meu irmão, pode vir Buda, lama, saibaba, tira coelho da cartola, pode vir todo mundo, que você não vai ouvir um relato na humanidade de um homem que tenha existido em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer civilização, que tenha feito os sinais de Jesus. Não existe. Você procura os livros da história, os livros mais antigos da história datam de 5.000 anos antes de Cristo. Não existe nenhum relato semelhante, nem que seja de longe, dos atos de Jesus. Só aquele que é vindo de Deus
tem poder para fazer o que Jesus fez. Aí alguém pode dizer para você, mas quem garante que Jesus existiu? Isso é tudo uma fantasia. Eu não conheci Jesus, o garoto falou lá para mim. Aí eu falei, mas você conheceu Napoleão Bonaparte? Ou não? Eu falei, então burro, porque você não conheceu ele, quer dizer que ele não existiu? É mesmo. Mas o mais maravilhoso desse relato de Nicodemos é que ele traz para nós, 2000 anos depois, uma palavra, que é uma espada cortante. Não há relato na humanidade de nada parecido com Jesus de Nazaré. Andou sobre as águas, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, operou sinais e maravilhas que até hoje, nem antes, nem depois, nunca houve, nunca haverá. E esse mestre, esse príncipe, esse doutor do farisaísmo, que era uma das seitas mais severas da sua época, ele chega a Jesus e ele não pergunta para Jesus sobre os milagres que Jesus faz, ele não está interessado nisso. Ele se dirige a Jesus e diz assim: Jesus respondeu e disse, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus entendeu que ele já não estava mais deslumbrado com os sinais de milagres, apesar do que nós precisamos disso. Mas aqui aquele homem buscava a salvação da sua alma. E Jesus vai direto no ponto. Jesus não entra numa doutrina complicada de teologia, se bem que Jesus conhecesse a teologia profundamente do seu tempo. Jesus não entra numa doutrina filosófica complicadíssima, se bem que Jesus conhecia bem toda a filosofia da época. Quando ele foi deixado para trás, ainda menino, garoto, era da juventude, né, batista lá da época, foi deixado para trás. Aí quando José e Maria voltaram, encontraram Jesus rodeado pelos homens ali, pelos sábios, e no original está escrito filosofoi, os homens filósofos, os que conheciam a filosofia grega, e se maravilharam que Jesus conhecia essa parada toda. Mas nesse momento, Jesus não lança para Nicodemos nem a teologia, nem a filosofia, nem nenhum outro conhecimento mais complexo. Ele fala uma palavra simples, pertinente a um reino que está em outro mundo. Outro dia, a minha esposa reclamou comigo, estava passando manteiga no pão. Ela falou, por que você passa manteiga assim só no meio? Por que você não espalha direito, igual todo mundo faz? Eu falei, meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. E ele vai trazer a explicação para Nicodemos, uma explicação de outro mundo. O cara ficou doido. Eu até imagino que essa conversa não foi tranquila. Vocês imaginam Nicodemos, sinceramente, acreditando que Jesus é o Filho de Deus, falando, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu resolvo a minha vida? E ele fala assim, é preciso nascer de novo. Na hora, Nicodemos caiu na real, ele devia ser coroaço, falou, mas como é que eu vou fazer? Eu já sou velho, eu vou voltar na barriga da minha mãe, não vai dar para entrar. Ele deve ter, porque entendam bem, ali o que Jesus falava acontecia. Então as pessoas se aproximavam dele já com temor, sabendo que estavam diante de Deus. Se ele falou, vai ter que nascer de novo, o cara já se imaginou, tipo um raio daquele intergaláctico que o cara diminui no filme e fica bebezinho, aí entra de novo. Ele já entrou ali, já ficou apavorado, falando, como é que vai acontecer isso, Senhor? Eu já sou velho, careca, meu Deus, me ajuda. Aí Jesus falou, calma, não é nada disso. Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Esse novo nascimento é do Espírito. Agora entenda bem, aqui ele não está falando de um avivamento, de um reavivamento, da campanha dos 7 fogos, da campanha do sal grosso. Ele não está falando nada disso. Ele está falando que tem que nascer de novo. Para nascer não é refazer, nascer não é recomeçar, nascer não é consertar uma mesa velha e falar ela vai nascer de novo. Não é isso. Nascer, é zerar o odômetro, é começar de novo. Aquela pessoa que chega a Jesus e recebe o nascimento de Deus, ele está começando dali tudo de novo, mas não é nada a ver com o que aconteceu, é dali para frente, porque é um nascimento, ou não é um nascimento, ou é uma recalchutagem, ou é um pneu recambiado. Vai botar um pneuzinho lá, ó meu irmão, tem um pneu aqui, meu irmão, sobe até a parede. Você deixa esse pneuzinho aí, eu faço um precinho, camarada, você paga em 10 meses, aí você vai botar o pneu no carro. Você acha estranho? O pneu é assim mesmo, chefe? É, esses negocinhos aqui eu corto na tesoura. O pneu chega a estar cabeludo, né? Chega a sair uns negócios assim, tipo bolinha. Não é isso. É um pneu novo. É um pneu para andar na Lua, cara. Pneu para andar em Vênus, em Marte, é um pneu de outro mundo, cara. É um novo nascimento. Porque às vezes a gente confunde, não, vou ter que consertar aquilo tudo, vou ter que fazer, não, meu irmão, peraí, deixa as coisas que ficam para trás e segue para o alvo, porque você está nascendo de novo. É um novo nascimento, é tudo novinho, fresquinho, igual bebê. Tem bebê aqui na parada? Tem um bebezinho ali? Está ali? É um bebezinho. Aí, nasceu de novo. É um novo nascimento. Ou você aí recebendo Jesus. Ou pastor para dar uma madeira ali, tal. Mas tem muito bebê grande ali. Mas aí você não pode ficar bebê o tempo todo, né? Você não pode ficar bebê. O bebê, ele não pode ficar bebê. Eu estava falando com a minha mulher outro dia. Poxa, a nossa filha está crescendo. Aí a psicóloga falou assim, vem cá, me fala uma coisa, ela dorme aonde? Aí eu falei, no quarto, comigo e com a minha esposa, ali no meio. Aí falou assim, não, é porque eu estava com dificuldade no colégio, né? A irmã logo veio a psicóloga e falou assim, mas por que ela dorme no quarto? Eu falei, porque eu não deixo sair, ela tem que dormir lá. Eu não quero que ela saia do meu quarto, eu quero que ela fique lá no meio. Eu quero paralisar o crescimento dela. Eu quero que ela fique ali, bebê, daquele jeito. A gente estava falando outro dia que ela já espichou, cara. Então, meu Deus do céu, mas a gente não pode fazer isso. Vai crescer e vai ficar um mulherão. E quando aparecer aqueles caras lá de conversa fiada, meu irmão, eu vou botar tudo para correr. Não vai parar um no meu portão, cara, entendeu? O cara falou lá da minha outra filha de 15 anos, você, pastor, o senhor não ri nunca. Eu falei, mas eu estou rindo. Mandou uma conversinha no Face para ver se colava. Eu falei, mas esse é o meu sorriso, eu estou rindo nesse momento. Meu Deus, aí o cara nasce de novo e quer continuar a beber. Ele nasceu, se nasceu tem que haver um crescimento. Aí Paulo fala que vocês já não são mais crianças, ou eu tenho que dar leite novamente para vocês, e não posso dar comida sólida. Tem que haver um novo nascimento, e se há um novo nascimento, há um crescimento. E se há um crescimento, é para que você seja um varão perfeito, na estatura perfeita, que você dê frutos. Amém. Aí Nicodemos balançou aqui. Nicodemos, eu sinceramente, eu não acredito que Nicodemos tenha entendido isso com muita pressão no velho. Olha aqui, ó, no final, no verso 9, Jesus já tinha falado tudo o que ele podia. No final ele ainda fala assim, olha, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? E aí eu acho que Jesus está falando para a gente. Jesus está falando para a gente. Eu cheguei lá,
Um mês depois eu encontrei esse garoto, eu persegui esse garoto, encontrei ele caído, ele bebia até cair, igual eu na minha época, eu bebia até cair, mas eu continuava bebendo caído, né? Ele não, caiu, aí ficou lá igual a múmia, assim, durinho ali na rua Portugal, assim, ó. Fez uma espécie de um Tutankhamon, assim, ó. Aquelas metal, aquelas coisas. Eu falei, ó, rapaz, acorda aí. Ele rosnou. Eu falei, rapaz, acorda aí. Aí ele acordou, levantei, me sentei com ele, porque eu fazia segurança ali perto, né? Então eu saía depois da segurança limpando as ruas, entendeu? Ia buscando essa galera. Eu encontrei ele e falei, meu irmão, você tem razão. Você é filho de Deus também. Aí, meu irmão, é isso aí, eu também sou seu brother. Eu falei, tu é meu brother, tu é meu irmãozinho. Aí, cara, então, meu irmão, então um abraço aqui. Só tem um problema. Eu falei, o que foi, cara? Não é o bastante, você tem que nascer de novo. Gente, o moleque começou a chorar, está chorando até hoje. Ele entendeu que tinha que nascer de novo, cara. Ele era filho de Deus, o ser humano é filho de Deus, mas tem que nascer de novo. Ele tem que ter um outro tipo de filiação. Nós precisamos de nascer de novo, do novo nascimento na nossa vida. E finalmente, a gente ainda no Evangelho de João, a gente vai aqui, não, em Gálatas, a gente vai para Gálatas aqui rapidamente. A gente vai em Gálatas no capítulo 4. Capítulo 4, no verso 1. Glórias ao teu nome, Senhor. Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor em tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores, até que o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos do mundo, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, e recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E nesse momento, nessa meditação, então, eu vejo aqui que essa é a filiação salvadora. Essa é a salvação de Deus na nossa vida. E é essa salvação que nós comunicamos ao mundo. Que nós precisamos andar como filhos nascidos de novo, como filhos que um dia tivemos o privilégio de nascer novamente, sabendo que não há outro caminho para a salvação em Cristo. É muito maravilhoso consertar o relacionamento de um pai com uma filha. Ontem eu e minha esposa estivemos na casa de uma família cristã, cujo pai e a filha estão atravessando problemas terríveis. E é muito maravilhoso isso, que essa família possa ser reestruturada e encontrada um com o outro, mas não é isso que vai trazer a vida eterna, mas não é isso que vai resolver a
O que vai acontecer entre você e o seu pai, eu não sei. Se vai quebrar o pau, se ele vai dar cambalhota, se vai andar de bananeira na calçada, isso não me interessa. O que interessa é o seguinte: você tem que pedir ajuda àquele que é maior do que eu e você, a Jesus. Porque a gente fica limitando a nossa visão a valores, a coisas deste mundo, mas o novo nascimento não é deste mundo, não é da carne, não é do sangue, não é do raciocínio, não é do querer, não é do gostar, é do Espírito, é da vontade de Deus. O reino de Jesus não é desse mundo, é de outro mundo. O novo nascimento, andar com uma paternidade estranha a esse mundo, é realmente quando alguém fala assim: Ih, ficou crente, está maluco. Amém, glória a Deus. Quando você ouve dizer que algum crente está maluco, porque isso é loucura para esse mundo mesmo. Esse negócio aqui não faz sentido. Mas quando alguém nasce de novo, o mundo fica para trás. E esse garoto, que eu pude compartilhar o novo nascimento com ele, essa palavra, ele hoje, ele é um garoto que está na igreja, está firme, largou tudo para trás, porque ele não foi recalchutado, ele nasceu de novo, nasceu com uma nova vida, com uma nova jornada, com uma nova experiência. E a gente tem que estar sempre lembrando que nós não somos desse mundo, que a manteiga que eu passo no meu pão é diferente, porque eu não sou desse mundo. Graças a Deus, glórias ao nome de Jesus. Pastor, por favor. Glórias a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Amém. Vamos orar, irmãos? Deus nos chamou para sermos diferentes, para sermos transformados, para sermos crentes de verdade, cristãos de verdade e da verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Não sei se há alguém nesta noite conosco que é filho de Deus, mas ainda não passou pelo novo nascimento. O Senhor está te convocando, está te chamando, está de braços abertos para te receber. Diz o texto: alguém nesta noite deseja ter um encontro com Cristo, deseja passar pelo caminho direito, ser filho da forma correta. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você, se alguém que ouviu o chamado de Deus, entende que Deus quer você por completo, e você deseja confessar nesta noite a Cristo como Senhor da sua vida, eu queria orar por você. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Se há alguém assim, se alguém, levante bem alto a sua mão, porque eu quero abençoar você. Alguém que nos visita: ah, pastor, eu sou cristão e eu não tenho vivido isso que o pastor pregou. Eu me converti, mas o mundo me atrai. Eu me converti, mas as questões do mundo me atraem. Se você quer, nesta noite, pedir perdão ao Senhor, para que você tenha um crescimento de verdade, onde você estiver, fique em pé no seu lugar também, porque eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar.